Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras de mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde a todos. Mais um ano aí que se encerra, mais uma safra que vai entrar daqui a pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. O ano foi bastante positivo, né, para a soja no mercado interno. O que a gente podia destacar, Luiz Fernando? Bom, Rodrigo, o destaque desse ano, sem dúvida, é os preços firmes, preços bem elevados, preços recordes de novo, que a gente registrou nessa temporada. A gente lembra que lá, por março, mais ou menos, mesmo com a entrada da safra brasileira, a gente atingiu o pico de preço do ano, né? Os preços nos portos aí superando R$ 200 por saca, chegando até 210, dependendo do momento. Então, é um preço que jamais foi visto. E isso mesmo com a entrada da safra. E o porquê disso, né? O principal fator que nos levou a esses preços tão elevados nessa temporada foi a quebra da safra brasileira. Infelizmente, a gente teve uma quebra muito grande na produção brasileira aí da safra 21-22, né? Pelo Laninha, né? A gente teve fortes perdas produtivas no sul do Brasil e em parte do Mato Grosso do Sul. Aí Rio Grande do Sul perdendo mais da metade da safra, Paraná mais de 40%, Mato Grosso do Sul mais de 30, 35%. Então, foram perdas que superaram 20 milhões de toneladas no Brasil, né? É uma perda que a gente jamais tinha visto em termos de volume, a gente jamais viu uma perda tão grande assim, ou seja, deixar de produzir 20 milhões de toneladas por conta de problemas climáticos a gente não tinha visto ainda. Então isso mudou muito o cenário de preço brasileiro, né? Trouxe firmeza para os preços, principalmente porque os prêmios de exportação ficaram firmes, né? Claro, a gente teve alguns fatores aí ligados a Chicago, obviamente que também Chicago ajudou, dólar que continuou alto ao longo do ano, né? Sempre acima de 5, praticamente ao longo de todo o ano. Mas o principal fator foi essa quebra. Então, eu diria que o destaque desse ano realmente foi esses preços elevados que a gente viu. E agora a gente tem um preço um pouco mais baixo, mas ainda é um preço bem remunerador. E olhando para frente, a gente pode falar que hoje a gente tem uma tendência de preços um pouco mais fracos, nesse momento, até esse momento, né? Finalzinho de dezembro aí, por conta de que a gente está prevendo uma nova safra recorde, né? A gente tem alguns probleminhas regionalizados na nova safra brasileira, mas até o momento a gente não fala em grandes perdas produtivas e isso pode pressionar preço ali na frente. É isso que eu ia te perguntar, né? Então, por enquanto, para 2022, 2023, uma situação bem mais tranquila na comparação com a anterior. Com relação à produção, sim, né? A gente tem um terceiro ano de laninha também, né, nessa temporada, mas a tendência de ser um laninha mais fraco está sendo um laninha um pouco mais fraco, mas o mais importante é agora o mês de janeiro, principalmente para o Rio Grande do Sul, porque os demais estados do país, com exceção de Santa Catarina também, têm recebido chuvas regulares, até excesso de umidade em algumas regiões, mas de uma forma geral, do Paraná para cima, dá para colocar que a safra está se desenvolvendo muito bem. Então, realmente, o ponto de atenção é o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, e só que esses estados plantam um pouquinho depois também, né? Então, eu diria que a gente não pode consolidar nenhuma perda ainda, porque o plantio está um pouquinho atrasado e às vezes o plantio tardio ajuda, porque se voltar a chover, a gente teve meses de novembro e dezembro bem secos, né? Mas se voltar a chover a partir de janeiro, que é o que os mapas estão mostrando, a gente pode ver a safra gaúcha aí sendo salva, né, entre aspas, algo muito parecido com o que a gente viu na temporada 2021. Então, eu diria que o panorama, sim, é melhor nesse ano. Acho que é incomparável com o ano, com a temporada 21-22, né? Ou a virada de ano ali de 21 para 2022, porque apesar de alguns problemas, a gente está consolidando uma safra grande no Brasil. Enfim, vai depender também, claro, do mês de janeiro agora, mas eu diria que o pior para o resto do Brasil já passou e a gente deve colher uma safra grande a partir de janeiro. Perfeito. Em relação à Bolsa de Mercadorias de Chicago, apesar dessa volatilidade no mês de dezembro, que geralmente é característico, né, proximidade de final de ano, das festividades, o ano também foi positivo, né? O que a gente podia destacar e o que esperar para essa virada do ano aí, Luiz Fernando? O ano foi positivo, sim, Rodrigo, porque a gente teve primeiro, lá no início do ano, a quebra da safra sul-americana, né? Não só o Brasil quebrou, como Paraguai e Argentina também quebraram, então a gente teve uma quebra muito grande na produção sul-americana, que é a principal região, né, produtora de soja do mundo. E além disso, no meio do ano, a gente teve, no meio do meio mais para o fim, né, entre junho e setembro, outubro,
que é o desenvolvimento e colheita da safra americana, a gente teve também problemas na safra americana. Então, esses dois problemas de oferta nas duas principais regiões produtoras do mundo, né, ou seja, Estados Unidos e América do Sul, com destaque para o Brasil, trouxeram suporte para os preços em Chicago. Hoje a gente tem preços aí, a gente deve encerrar o ano com preços muito próximos de $15 por bushel nas primeiras posições. Então foi um ano bem positivo para Chicago. E de novo, né, agora para a gente entender um pouquinho como vai ser as próximas semanas, meses aí, ou o primeiro semestre, a gente vai ter que ver como é que vai ser a colheita brasileira, se a gente vai ter problemas aí no Rio Grande do Sul ou não. E além disso, como é que vai ser a safra argentina, que também está em desenvolvimento, que também é plantada um pouco depois, que também passa por problemas até esse momento, mas que dependendo do que acontecer em janeiro, fevereiro e março, pode ter uma recuperação aí, pode ser uma safra ainda grande. Muito obrigado, gostaria de agradecer mais uma vez e até uma próxima oportunidade, Luiz Fernando. Obrigado, Rodrigo. Bom final de ano aí para todos.